Gente, eu queria conversar com você sobre uma frase que é uma frase hoje em dia muito importante na minha vida. A frase é o seguinte: não reclame, agradeça, tá? Eu vou contar um pouco dessa história. Eu tinha, desde o ano de 2012 até o ano de 2018, dois empregos, né? Eu, durante o dia, trabalhava como analista numa empresa do governo federal chamada Dataprev, né? E à noite eu lecionava no ensino superior, na área de administração, numa instituição de ensino superior. Eu lecionava em todas as noites, né? E eu ia para locais que ficavam muito longe de mim, né? Eu, na época, morava em Madureira, no Rio de Janeiro, e eu ia para Santa Cruz, eu ia para Bangu, eu ia para Nova Iguaçu, eu ia para Queimados, eu ia para vários lugares, né? Eu não tenho como precisar todos os lugares agora que eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, toda noite eu tinha uma um lugar diferente para ir lecionar, né? Então isso significava que eu chegava em casa perto da meia-noite, ia dormir meia-noite e meia, e no dia seguinte, por volta de 5 e pouco da manhã, eu estava de pé. Então eu quase não dormia, né? E chegava no sábado, sábado de manhã eu ainda dava aula também, normalmente em Santa Cruz, né? E depois, o resto do sábado e o domingo, na maior parte do tempo, eu tinha que preparar a aula, tinha que corrigir trabalho, tinha que corrigir prova e tal. Então não tinha vida, né? Eu não tinha vida, eu só trabalhava, trabalhava e trabalhava. O tempo inteiro eu só estava trabalhando, né? E muitos amigos meus viraram para mim e disseram: cara, esse ritmo você não vai aguentar, você vai acabar morrendo, né? Mas eu precisava fazer aquilo, porque afinal de contas, ter um maior rendimento tendo dois empregos significava um melhor padrão de vida para as minhas filhas e para minha mulher. É. É, o que que acontecia? Depois de um tempo, eu comecei a reclamar, porque eu sentia muito cansaço, eu sentia dores de cabeça, eu sou diabético, aí a glicose ia lá no alto, enfim, teve uma série de problemas decorrentes disso. Eu comecei a reclamar muito desse tipo de vida estressada, desse tipo de vida estressante, né? Muito difícil, né? E a minha esposa só dizia para mim assim: Felipe, não reclama, agradeça. Felipe, não reclama, agradeça. E eu reclamando, 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 né? Cheguei para um colega de trabalho meu, o Rodney, né? Lá da DataPrev, também me queixei que estava muito difícil e tudo. Palavras do Rodney. Rodney, um componente da igreja messiânica, grande cara, né? Ele vira para mim e fala: não reclame, agradeça. Não reclame, agradeça, né? Mas eu continuei reclamando, eu continuei reclamando, eu continuei reclamando, né? Sabe o que que aconteceu, gente? Chegou no final de 2018, eu fui demitido da Estácio, né? Por quê? Falei até a instituição que eu trabalhava, né? Por quê? Porque eu reclamava tanto, tanto, tanto que Deus entendeu. Bom, ele não quer isso, então vamos botar outra coisa, né? E aí eu fui demitido lá da instituição, não consegui lecionar mais, pelo menos presencialmente, né? Eu lecionei algumas vezes em ensino à distância, mas muito pouco, e também ganhava muito pouco, né? Então, eu tenho certeza de dois motivos que eu fui demitido, né? O primeiro é que a Estácio estava realmente demitindo professores com 15 anos ou mais de casa. Eu tinha 18 anos de casa. Por quê? Porque eles queriam tirar a gente que tinha hora-aula alto, tinha ano N, essas coisas, e botar professores para ganhar um terço da hora-aula e sem ano N, né? Então era uma visão absolutamente focada na redução de custo, sem analisar a relação custo-benefício, né? Mas então, eu já seria demitido de qualquer maneira. Mas o que piorou tudo, né? É que isso foi em 2018. 2018 era ano de eleição para presidente, e eu fui cair na asneira de falar o que eu achava em sala de aula, né? É, que eu achava que o senhor Jair Messias Bolsonaro não podia ser presidente de forma nenhuma, né? Não sabia ainda que ele ia ser um golpista genocida, mas já sabia que ele dizia que os filhos dele tinham educação e por isso não namorariam mulher negra. Sabia que ele tinha dito que teve 4 filhos, na quinta vez ele deu uma fraquejada e veio uma mulher.
sabia que ele era xenófobo, que ele apoiava o pior torturador do Brasil, que o Brasil já teve, o senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, fluxicheiro ele não era. E eu detonava, falava na sala de aula, dizia que esse negócio de arminha na mão era ridículo e tudo. E aí um aluno lá de Santa Cruz, porque eu tenho certeza que foi de Santa Cruz, né? Ele me denunciou para a ouvidoria da escola e a escola julgou por bem me demitir. Eu já seria demitido, porque eu tinha mais de 15 anos de casa, mas era possível que eu pudesse ficar mais uns 2 ou 3 anos, né? Em primeiro lugar, porque as minhas avaliações eram muito boas, né? Em segundo, porque eu trabalhava em 3 das 4 campos da Estácio mais conceituados do Brasil, né? Mas não, porque eu fui emitir minha opinião política, um babaca, um imbecil, né? Um antidemocrata, ele foi fazer queixinha de mim, aí eu fui demitido antes do que eu devia, né? Mas aonde eu tô querendo chegar, gente? Não reclame, agradeça. Porque até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando eu rezava de forma formal, de uma forma meio burocrática. Hoje eu não rezo de uma forma formal. Eu de manhã cedo eu pego 20 minutos para mais de oração, uma oração com muita intensidade, uma oração muito sentida, uma oração muito forte, e eu começo a oração agradecendo. Agradecendo a tudo que você possa imaginar. Agradecendo a família que eu tenho, agradecendo aos amigos que eu tenho, agradecendo pelo fato de um novo dia ter vindo, agradecendo por ter alimentação para minha família, agradecendo por ter um lar, agradecendo pela natureza, agradecendo, agradecendo e agradecendo, né? E o grande milagre da vida é esse. Quando Deus sente que você é grato pelo que lhe foi dado, Deus faz o melhor para você, porque Deus fica contente com você. Vocês não imaginam de 1 ano e meio para cá, quando eu comecei a fazer isso, a agradecer todo santo dia, como é que a minha vida melhorou? Como é que a minha vida melhorou? Eu sou outra pessoa. As pessoas que convivem comigo dizem que eu sou outra pessoa. E eu devo isso ao fato de quê? Porque todo dia eu agradeço a Deus. Eu não fico reclamando da vida. Eu agradeço. E eu não era assim. Mas graças a Deus eu me tornei assim. Então, gente, conselho importante na vida: não reclame, agradeça.